WW de volta, vai participar agora o Dani Zahedini, professor de Relações Internacionais e diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas. Dani, bem-vindo, meu caro. Boa noite, Caio. Prazer é meu. Prazer é todo nosso. Estados Unidos e Irã estão perto de um acordo provisório de paz que pode ser assinado neste domingo. Os dois países afirmam ter vencido a guerra, mas dão poucos detalhes sobre os termos para o fim do conflito. Veja na reportagem de Mariana Janjaco. Na TV estatal, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que o memorando de paz terá duas fases. Inicialmente, com o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, com a retirada das tropas israelenses e a reabertura do Estreito de Hormuz. Sem mais detalhes, avisou: a passagem não funcionará mais como antes. این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود. Ainda segundo o ministro, a segunda fase aborda a retirada de sanções para a liberação de bilhões de dólares em fundos iranianos, a reconstrução do país e o acordo nuclear com duração prevista de 60 dias. خواسته‌هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود. لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. Mais cedo, o chanceler publicou que a trégua com os Estados Unidos nunca esteve tão perto e pediu que a mídia evitasse especular sobre os termos ainda não divulgados oficialmente. Donald Trump compartilhou o post e já havia criticado informações veiculadas ao longo do dia pela imprensa estatal iraniana com a divulgação de supostos termos extremamente ruins para a Casa Branca. Uma autoridade do governo americano disse à CNN que o acordo prevê o desmantelamento do programa nuclear iraniano, com a destruição e a transferência aos Estados Unidos do material já enriquecido. Essa autoridade também afirmou que qualquer alívio das sanções contra o Irã está condicionado ao cumprimento das obrigações. Nas redes sociais, o vice-presidente J.D. Vance afirmou que o acordo foi estruturado para garantir que as preocupações dos Estados Unidos e seus aliados sejam priorizadas e que, se o Irã cumprir suas obrigações, benefícios econômicos fluirão para o país e para toda a região. Fontes em Washington afirmaram que a cerimônia de assinatura do acordo seria nesse domingo em Genebra, na Suíça. No entanto, autoridades iranianas ainda não confirmam o local. O site americano de política Axios afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no entanto, teria sido surpreendido com o acordo. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o país não recuará das zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza, como lição central dos eventos de 7 de outubro. Dani, tem uma contabilidade, a Mariana Janjaco hoje no Fora da Ordem, né? Podcast aqui, com o Lorival Américo, nosso time da CNN. Hoje ela falou, né, Lorival, que desde abril a contabilidade é de quase 40 vezes o Donald Trump já disse que um acordo estava próximo. Mas dessa vez é diferente, Dani? Eu acho que dessa vez tem um elemento novo, que foi o posicionamento público do ministro das Relações Exteriores, o Araghchi, dizendo que eles não chegaram tão perto quanto chegaram agora. Então, eu vejo que a pressão que os americanos impuseram aos portos iranianos, né, e que impedem eles de tirarem o petróleo ali do Golfo Pérsico, juntamente com a pressão que os Estados Unidos sofrem em razão do preço do petróleo, dos fertilizantes, etc., isso tudo criou uma condição que agora os dois lados querem uma saída para o dilema. A realidade é que esses termos já estavam prontos há muito tempo, né? Há mais de 2 semanas esses termos já estavam prontos. A questão era o timing que os americanos estavam esperando para tentar pronunciar como se fosse uma vitória. Isso, de certa forma, explica os bombardeios que aconteceram nos últimos dias contra o Irã, em razão do abate ali do helicóptero Apache, né? Mas aquilo era um elemento menor para um ataque como os americanos fizeram ali no Irã. E, ao mesmo tempo, as pressões dentro do governo iraniano são muito grandes, porque a linha mais dura ligada à Guarda Revolucionária, ela tem ali sangue nos olhos, eles não querem um acordo ruim, eles querem ir para um tudo ou nada, enquanto uma ala mais moderada e reformista, que é representada pelo próprio
Araghchi vê como uma vitória bem razoável esse protocolo de entendimento. Então, eu vejo que sim, há uma possibilidade real, mas como a própria CNN já colocou, 39, 40 vezes ele disse que eles estavam prestes a assinar alguma coisa. Então, nós temos que esperar até domingo ou até semana que vem para avaliar melhor. E aí, Lorival, a imprensa americana está falando num otimismo cauteloso. Não, realmente é isso. É a primeira vez que o Irã confirma que estão muito próximos de um acordo. Isso é muito relevante, né? Das outras vezes, o Irã sempre desmentia essas afirmações do Donald Trump. E a gente vem trazendo aqui há um tempo mesmo que existe uma estrutura do acordo na questão nuclear, que é a questão mais sensível politicamente, né? E a estrutura é essa que está se desdobrando e que vai ter tempo ainda para ser refinada. O que fazer com os 441 quilos de urânio altamente enriquecido? O que fazer com as 11 toneladas de urânio enriquecido em algum grau? E com as instalações, são 3 instalações subterrâneas, vão preservar uma delas para o futuro, para quando termina essa moratória. De quanto vai ser essa moratória? Os Estados Unidos querem 20 anos, o Irã quer 10 anos, vão ser 15 anos. Então, assim, as duas partes aceitam negociar. E, acima de tudo, os Estados Unidos aceitaram a premissa do Irã, que era de que, primeiro, vamos abrir o Estreito de Hormuz, descongelar fundos, e aí existe a informação de que os Emirados Árabes Unidos teriam concordado em descongelar de 10 a 20 bilhões de dólares em dinheiro iraniano que está depositado em bancos de Dubai. E aí descongela isso, abre o Estreito de Hormuz, tem um cessar-fogo ampliado por mais 60 dias, e aí vamos discutir a questão do acordo nuclear, da questão nuclear. Agora, existem vários percalços. Na verdade, a segunda fase ela é muito mais difícil, porque além dessa questão nuclear, tem a questão do status final do Estreito de Hormuz. Essa é a questão mais importante, no fundo, para o mundo, esse precedente de um país querer controlar uma via marítima natural e a relação do Irã com o Hezbollah e, sobretudo, o conflito entre Israel e o Hezbollah. Isso é uma coisa que vai ainda drenar muita energia do Donald Trump, ter de controlar o Netanyahu, que tem eleição no final de outubro, que está sendo acossado pela oposição israelense, que diz, você está cedendo soberania, o Trump está mandando em Israel, numa coisa que é vital para Israel e tal. Então, tem muita dificuldade ainda pela frente. Ô Dani, você coloca a questão mais sensível, essa de Hormuz, porque é a mais imediata, ou a própria implementação da fase 2 dos termos do acordo nuclear, isso aí já é um problema ali à vista ali na frente? Eu vejo que são 2 elementos que são muito sensíveis. O Estreito de Hormuz, como bem disse o Lorival, e o Líbano. O Estreito de Hormuz, porque vai ser a forma pela qual o Irã vai buscar reparação de guerra. Então, talvez a negociação iraniana, no sentido de cobrar algum tipo de taxa durante um tempo, né, algo que já foi até discutido com o próprio Oman, isso vai gerar um impacto global, mas se os americanos não forem pagar os iranianos pelos custos da guerra, os iranianos vão dizer, eu preciso de reconstruir meu país, eu vou ter de taxar a passagem aqui. Os iranianos não assinaram nenhum acordo marítimo ali relativo a Hormuz, é quem controla a margem oriental do estreito, Oman a margem ocidental, então vai dizer, se eu lançar aqui as milhas náuticas que são soberanas do meu estado, isso é meu. Então isso vai ser um problema. E o segundo problema, que eu acho que é muito sensível, se chama Hezbollah. Por quê? Porque existe uma disputa, uma luta, para dizer quem vai acabar com a guerra no Líbano. E aí os iranianos passam a mensagem para os libaneses, que é a seguinte, o Líbano está dentro do cessar-fogo. Enquanto os Estados Unidos, Israel e o governo libanês tentam dissociar isso, dizendo o seguinte, não, isso é um esforço para que nós possamos fazer com que o Líbano seja um país soberano novamente. E isso é uma disputa tit for tat.
nós estamos vendo o que acontece hoje no Líbano, os bombardeios continuam violentamente, as tropas israelenses continuam avançando sobre Nabatia e outras cidades do sul do Líbano, quase chegando ali na parte mais centro-sul do país. E isso revela que essa disputa pela, vamos falar assim, a legitimidade e a força de manutenção ou não do Hezbollah no Líbano passa por esses 60 dias. Esses 60 dias que vai ter de discutir desarmamento do Hezbollah, saída de Israel do sul do Líbano, cessar fogo no Líbano, e isso, de fato, é uma pauta muito sensível para Israel e para o Líbano. Agora, Lorival, o Trump recentemente, a semana passada, deu esculacho assim, no Netanyahu. Né? Não foi. Criou até uma situação interna, na política interna israelense, muito ruim. Ele não conseguiria agora também pará-lo? Sim, acho que ele tem os instrumentos, só ele tem, né? Só os Estados Unidos têm. Porque essas armas que Israel usa contra o Hezbollah, por exemplo, as armas mais importantes são de fabricação americana. E quem fornece armas tem direito de veto sobre o uso delas. E se o Israel rompe com viola esse direito dos Estados Unidos, eles param de fornecer peças de reposição e, mais importante ainda, munição para os sistemas antiaéreos israelenses, que são vitais, porque essa é uma guerra aérea, principalmente, né? Aqui o Hezbollah trava com Israel e o Irã também, né? O Irã nem faz fronteira, está a 1.000 quilômetros de Israel, então é uma guerra aérea, certo? Então, Israel depende, sim, depende do suprimento de mísseis Patriot, mísseis antimísseis, e que estão escassos no arsenal americano, porque foram gastos lá no Golfo Pérsico para defender Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, dos ataques iranianos, para defender Israel, né? E foram fornecidos também para a Ucrânia. Então, há um incentivo forte dos Estados Unidos de pressionar muito o Netanyahu, né? Então, essa vai ser uma questão muito interessante de observar, porque é uma situação inédita entre Estados Unidos e Israel, né? E há uma relação carnal entre Netanyahu e Trump. Então, vai ser altamente conflituoso isso. Mas a resposta é sim. O Trump tem condições de impor, de conter fortemente o Netanyahu, que, por sua vez, no entanto, está numa questão existencial aí, né? Hoje, a projeção de todas as pesquisas de Israel é que o grupo dele conseguiria 52 cadeiras no Knesset na eleição de outubro. O Knesset, o parlamento, tem 120. Né? A oposição conseguiria 58 e as outras 10, elas são dos árabes. E isso é uma grande incógnita, porque depois do 7 de outubro de 23, os israelenses não aceitam a ideia de os partidos árabes participarem de um governo, né? Então, veja, é tudo bastante complexo e delicado. Dani, para finalizar, a gente tem 1 minuto e meio, 2 minutos, te peço desculpa pelo tempo. O que o Irã ganha, na verdade, ao colocar em xeque o seu programa nuclear, uma moratória de 20 anos, por exemplo, vamos supor que seja isso, eliminar as 11 toneladas de urânio enriquecido, entregar os 441 quilos de urânio enriquecido a 60%, isso não afeta sobremaneira o seu poder projetado na região e no mundo? Ô Caio, na verdade, o momento de ter a bomba já passou. Tem até uma reflexão que saiu na Foreign Affairs dizendo o seguinte, que o maior erro do Irã foi buscar estruturar sua defesa em cima de forças proxies, de um sistema de mísseis balísticos forte e, por último, uma indecisão, uma ideia nem de sim, nem de não, que eles tinham armas nucleares. E que, na perspectiva dessa análise, o maior erro do Irã foi não ter a bomba, porque o poder de deterrência, de fato, era ter a bomba, como aconteceu com a Coreia do Norte. Então, não ter a bomba lá atrás, ter um documento religioso feito pelo próprio Ali Khamenei,
que é uma fátua, dizendo que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E a insistência deles dizendo, né, de que o nosso país não vai ter uma arma nuclear e que o enriquecimento do urânio a mais de 60% foi uma forma de dizer para os Estados Unidos que rompeu, né, o acordo nuclear com o Irã, com o Donald Trump no primeiro mandato dele, era uma forma de dizer o seguinte: nós conseguimos fazer isso. Só que essa política de ambiguidade, essa política de mostrar que é capaz, mas de não ter, ela foi muito perigosa. Então, se ele consegue uma moratória de 15 anos e mantém seu programa nuclear pacífico, enriquecendo urânio até 3,5%, ainda é, ao meu ver, uma solução positiva para o Irã, desde que ele mantenha o seu sistema de mísseis balísticos intacto e o Estreito de Hormuz, que são as duas armas nucleares que, de fato, ele tem para se defender.